Olá a todos! Já imaginaram como seria a vingança perfeita? Não estou falando de um simples grito ou de uma discussão, mas de uma obra-prima da traição, calculada com a precisão de um relojoeiro suíço. Se este tipo de história fascina vocês, inscrevam-se no canal, porque a que estão prestes a ler não é apenas uma história, é uma lenda que ainda é contada na alta sociedade de São Paulo. O jogo de xadrez da vingança. Ricardo Álvares ajeitou a gravata borboleta pela terceira vez em frente ao espelho veneziano de seu escritório na Avenida Faria Lima. O reflexo que o encarava era o de um homem de 55 anos no auge do sucesso. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, um terno italiano impecável e um sorriso que havia conquistado dezenas de contratos milionários. Mas hoje, algo diferente brilhava em seus olhos castanhos. Uma ansiedade que raramente se permitia mostrar. O baile de gala da Fundação Sol Nascente era o evento social mais importante do ano em São Paulo. Empresários, políticos, celebridades e a alta sociedade se reuniriam no luxuoso Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ricardo havia patrocinado o evento durante os últimos 5 anos, sempre acompanhado por Sônia, sua esposa de 52 anos. Mas este ano seria diferente. Seus dedos tocaram suavemente o convite dourado sobre a mesa de jacarandá. 2 convites, na verdade. Um endereçado ao senhor Ricardo Álvares e senhora Sônia Álvares. O outro, simplesmente, ao senhor Ricardo Álvares e sua acompanhante. Esta segunda via havia chegado discretamente através de sua secretária particular, com um bilhete manuscrito que dizia: para que possamos oficializar nossa união perante a sociedade. Com amor, Valentina. Valentina Costa. O nome ecoava em sua mente como uma melodia sedutora. Aos 35 anos, ela era tudo o que Sônia havia deixado de ser. Vibrante, apaixonada, cheia de sonhos e ambições. Diretora de marketing de uma empresa concorrente no Rio, ela havia entrado em sua vida há 6 meses, durante uma conferência de negócios em Salvador. O que começou como uma atração profissional, rapidamente se tornou algo muito mais perigoso e avassalador. Ricardo lembrava-se perfeitamente daquele primeiro encontro. Valentina havia questionado agressivamente suas estratégias em uma palestra, obrigando-o a defender seus pontos de vista com uma paixão que não sentia há anos. Após o evento, ela se aproximou para se desculpar, mas em seus olhos verdes ele não viu arrependimento, mas sim um desafio. Eles jantaram juntos naquela noite e Ricardo descobriu que não falava com alguém que realmente o estimulasse intelectualmente há décadas. Sônia, por outro lado, havia se acomodado no papel de esposa da alta sociedade. Seus dias se resumiam a almoços beneficentes, sessões de spa e a supervisão da reforma de sua casa de campo em Campos do Jordão. Suas conversas giravam em torno de fofocas sociais e reclamações sobre os empregados. O amor que um dia sentiram havia se transformado em uma convivência doméstica cordial, pontuada apenas por discussões sobre investimentos e compromissos sociais. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Valentina. Meu amor! A voz dela tinha aquela qualidade aveludada que sempre o fazia esquecer onde estava. Você está pronto para a nossa grande noite? Valentina, precisamos conversar sobre isso. Hesitou Ricardo, olhando para a foto emoldurada em sua mesa, onde Sônia sorria ao lado dele durante uma viagem a Paris no ano anterior. Não tenho certeza se é o momento certo para... Ricardo! Ela o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Nós conversamos sobre isso ontem, e na semana passada, e no mês passado. Você disse que estava cansado de viver uma mentira, que queria assumir publicamente o nosso relacionamento. Foi você
quem sugeriu que eu o acompanhasse ao baile. Era verdade. Em um momento de paixão no apartamento dela, após uma discussão particularmente difícil com Sônia sobre sua constante ausência de casa, Ricardo havia declarado que estava pronto para deixar o casamento e começar uma nova vida. Valentina havia ficado radiante, falando sobre como finalmente poderiam ser felizes juntos, sem ter que se esconder. Mas agora, com o baile a apenas 2 horas de distância, a realidade batia à sua porta como uma conta não paga. Sônia não era apenas sua esposa, era sua sócia silenciosa, detentora de 40% das ações da empresa. Seus advogados já haviam deixado claro que um divórcio poderia ser financeiramente catastrófico. Além disso, Sônia vinha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, os Macedo, cuja influência política e social havia aberto muitas portas para seus negócios ao longo dos anos. "Você vem me buscar às 8? A voz de Valentina o trouxe de volta ao presente. "Claro!" Ele respondeu, sua voz soando mais segura do que ele se sentia. "Use o vestido azul que compramos em Paris. Você estará deslumbrante." Após desligar, Ricardo caminhou até a janela de seu escritório no Vesnouse 2º andar. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente, um mar de luzes que começava a piscar à medida que a noite se aproximava. Em algum lugar, Sônia se preparava em sua suíte no centro do Rio, onde havia passado a tarde em um dos spas mais caros da cidade. Ela havia mencionado durante o café da manhã que usaria o vestido Valentino que haviam comprado em Roma. Sua mente voou para 3 horas antes, quando Sônia havia ligado para confirmar se ele a buscaria às 7h30. A voz dela soava estranha, mais fria do que o habitual, mas ele havia atribuído isso ao estresse dos preparativos. Sônia sempre ficava nervosa antes de eventos sociais importantes, preocupada em causar a impressão correta. O que ele não sabia, ou pelo menos esperava que ela não soubesse, era que durante os últimos 6 meses, Ricardo havia construído uma rede elaborada de mentiras para manter em segredo seu relacionamento com Valentina. Viagens de negócios inventadas, reuniões falsas, até mesmo um escritório reservado onde podiam se encontrar discretamente. Tudo cuidadosamente planejado para que suas 2 vidas não se cruzassem. Até esta noite, Ricardo olhou novamente para os 2 convites. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele poderia continuar vivendo a mentira, acompanhar Sônia ao baile, como o marido exemplar que toda a sociedade paulistana conhecia, e encontrar-se às escondidas com Valentina em outro momento? Ou poderia finalmente ter a coragem de assumir seus verdadeiros sentimentos, mesmo que isso lhe custasse tudo o que havia construído? Seu celular vibrou com uma mensagem de Valentina. "Mal posso esperar para dançar com você na frente de todos. Será a nossa primeira dança como um casal de verdade." Então, quase imediatamente, chegou uma mensagem de Sônia. "Querido, mudei de ideia sobre o vestido. Vou usar o dourado que você disse ser seu favorito. Quero estar perfeita para você esta noite." Ricardo sentiu um suor frio percorrer sua espinha. Sônia nunca demonstrava esse tipo de atenção aos seus desejos sobre roupas. Na verdade, ela raramente pedia a opinião dele sobre algo relacionado à sua aparência. Algo estava diferente, mas ele não conseguia identificar o quê. Suas reflexões foram interrompidas pela chegada de seu motorista, Javier, que bateu discretamente na porta. "Seu Álvares, o carro está pronto. Para onde vamos primeiro?" A pergunta ecoou no escritório como um ultimato. Ricardo olhou pela última vez para a foto de Sônia, depois para seu celular, onde a mensagem de Valentina ainda brilhava na tela.
Finalmente, seus olhos pousaram em uma terceira foto que ele guardava em uma gaveta trancada. Uma foto de Valentina sorrindo durante um fim de semana que haviam passado juntos em Campos quando Sônia visitava a mãe. Javier, disse finalmente, sua voz firme, mas carregada de consequências. Vamos buscar a senhora Valentina primeiro. Depois iremos para o baile. O motorista assentiu e se retirou. Ricardo ficou sozinho por mais alguns minutos, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não pudesse mais retornar. Mas pela primeira vez em meses, ele se sentiu realmente vivo. Ele não tinha ideia de que Sônia havia descoberto sobre Valentina 3 semanas antes, graças a um detetive particular contratado para confirmar suas suspeitas. Ele também não sabia que sua esposa havia passado os últimos dias planejando meticulosamente sua própria estratégia para a noite do baile. E ele certamente não imaginava que naquele exato momento Sônia estava em seu próprio carro, seguindo uma rota cuidadosamente calculada que garantiria que ela chegasse ao baile poucos minutos depois dele e de sua acompanhante. O jogo havia começado e todos os jogadores estavam se posicionando no tabuleiro. Dê um like neste vídeo se você está gostando desta história. O que vocês acham que acontecerá quando Sônia encontrá-los no baile? O majestoso salão do Hotel Copacabana Palace nunca tinha parecido tão deslumbrante. Lustres de cristal de Murano pendiam do teto ornamentado, projetando reflexos dourados sobre as mesas cobertas com toalhas de seda francesa. Mais de 300 convidados circulavam pelo local. Era um desfile de smokings impecáveis e vestidos de gala, enquanto uma orquestra de câmara tocava valsas clássicas. Ricardo ajeitou o punho da camisa pela 10ª vez em 5 minutos. Ao seu lado, Valentina irradiava elegância em um vestido azul petróleo que abraçava suas curvas de forma sublime. O decote discreto, mas ousado o suficiente para atrair olhares admirados. Seu cabelo castanho estava preso em um coque sofisticado, realçando o colar de diamantes que ele lhe havia presenteado no mês anterior. — Você está nervoso, ela observou, tocando o braço dele suavemente. — Relaxe, amor. Esta é a nossa noite. Ricardo forçou um sorriso. Desde que haviam chegado há 20 minutos, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado com mais atenção do que o habitual. Vários conhecidos se aproximaram para cumprimentá-los e, embora mantivessem a cordialidade de sempre, Ricardo percebia um brilho especulativo em seus olhos. A ausência de Sônia estava sendo notada. — Ricardo Álvares! A voz estridente de Carmen Macedo, uma das organizadoras do evento e prima distante de Sônia, cortou o ar. Ela se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. — Que surpresa vê-lo aqui com uma companheira tão jovem e charmosa. — Carmen, respondeu Ricardo com diplomacia praticada. — Gostaria que conhecesse Valentina Costa, diretora de marketing da Costa em Associados. Valentina, esta é Carmen Macedo, um dos pilares de nossa sociedade beneficente. É um prazer conhecê-la, senhora Macedo. Valentina estendeu a mão com graciosidade, mas Ricardo notou a tensão quase imperceptível em sua voz. — O prazer é meu, querida. Carmen apertou sua mão, seus olhos examinando Valentina da cabeça aos pés. — E Sônia? Ela não vem esta noite? Que pena! Ela adora este evento. Na verdade, foi ela quem sugeriu o tema deste ano. Sônia está indisposta, mentiu Ricardo com facilidade, uma habilidade que ele havia aperfeiçoado nos últimos meses. Um resfriado terrível. Ela insistiu que eu viesse mesmo assim, já que somos os principais patrocinadores.
Ah, que pena, murmurou Carmen, mas seu tom sugeria tudo, menos pena. Bem, espero que ela melhore logo. Daremos suas notícias, é claro. Depois que Carmen se afastou, Valentina virou-se para Ricardo com uma expressão preocupada. Ela sabe, disse ela em voz baixa. O jeito que ela me olhou. Ricardo, tenho a impressão de que todos aqui sabem. Você está imaginando coisas, ele respondeu, mas sua própria confiança havia sido abalada. Vamos dançar. Isso vai ajudar você a relaxar. A pista de dança estava moderadamente cheia, casais girando em uma valsa elegante. Ricardo conduziu Valentina para o centro e ela se entregou à música com uma graça natural que fez vários casais pararem para admirá-los. Por um momento, Ricardo se permitiu esquecer suas preocupações e apenas desfrutar da sensação de ter Valentina em seus braços publicamente. Foi então que ele a viu. Sônia estava parada na entrada principal do salão, conversando com o maître. Ela usava um vestido dourado que Ricardo não reconheceu, não o Valentino que havia mencionado, mas algo novo, mais ousado, que realçava sua figura ainda esguia aos seus 52 anos. Seu cabelo loiro estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela ostentava as joias da família, a tiara de diamantes que pertencia às mulheres Macedo há 3 gerações. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi sua postura. Sônia não parecia a esposa traída e humilhada que ele havia imaginado. Ao contrário, ela irradiava uma confiança quase real, como se fosse a verdadeira anfitriã do evento. O que houve? Perguntou Valentina, sentindo-o enrijecer durante a dança. Nada. Ele murmurou, tentando manter Sônia em seu campo de visão, sem ser óbvio. Continue dançando. Sônia encerrou sua conversa com o maître e começou a caminhar pelo salão. Ela não estava sozinha. Um homem alto, com cabelo grisalho e um smoking impecável, a acompanhava. Ricardo o reconheceu instantaneamente. O advogado Alexandre Oliveira, um dos advogados mais respeitados da cidade e, coincidentemente, especialista em direito empresarial. O estômago de Ricardo se contraiu. Por que Sônia estaria acompanhada de Oliveira e por que ela parecia tão triunfante? A música chegou ao fim e Ricardo conduziu Valentina para fora da pista. Ele precisava de ar fresco para pensar com clareza, mas antes que pudessem seguir para o terraço, Sônia surgiu diante deles como uma aparição dourada. Ricardo, meu amor, a voz dela era suave, melodiosa, quase alegre. Que surpresa encontrá-lo aqui. O constrangimento que Ricardo sentiu foi como um soco no estômago. Ali estava sua esposa, elegante e sorridente, enquanto ele estava acompanhado por sua amante em frente a 300 pessoas da alta sociedade paulistana. Sônia, ele balbuciou, eu pensei, você disse que estava doente. Ah, sim, ela riu, um som cristalino que atraiu a atenção de várias pessoas próximas. Felizmente, me recuperei a tempo. Eu não podia perder o baile, especialmente não esta noite. Ela se virou para Valentina com um sorriso radiante. E você deve ser Valentina Costa. Tenho ouvido falar muito sobre você. Valentina ficou visivelmente pálida. Senhora Alvares, eu... Por favor, me chame de Sônia. Ela a interrompeu amavelmente. Afinal, somos praticamente íntimas, não somos? Ricardo me conta tudo sobre suas reuniões de trabalho. O duplo sentido era inconfundível, mas dito com tamanha elegância que ninguém além dos 3 poderia ter notado. Ricardo sentiu um suor frio percorrer sua espinha. Sônia, podemos conversar em particular? Ele sussurrou com urgência. Mais tarde, querido. Agora não seria apropriado deixar nossa convidada. Ela se virou novamente para Valentina.
Você está linda, querida. Este vestido é uma peça única, não é? Eu reconheço o trabalho de um prestigiado estilista carioca. Ricardo tem um gosto impecável para presentes. Valentina tocou inconscientemente o colar de diamantes em seu pescoço, e Ricardo percebeu, com horror, que Sônia havia notado o gesto. Ah, e este colar, continuou Sônia, sua voz ainda doce como mel. É absolutamente deslumbrante. Deve ter custado. Bem, deve ter custado muito. Ricardo sempre foi generoso com suas colaboradoras especiais. Nesse momento, o advogado Oliveira se aproximou do grupo. Sônia, querida, desculpe a interrupção. Ele ofereceu um sorriso cordial a Ricardo e Valentina. Ricardo, um prazer revê-lo. E você deve ser a senhora Costa, de quem tanto temos ouvido falar? Temos ouvido falar, repetiu Ricardo, sua voz soando estranha até para si mesmo. Oh, sim, Oliveira sorriu. Sônia me contou sobre as inovações que você está implementando na empresa. Muito interessante, devo dizer. Ricardo olhou de Sônia para Oliveira, tentando decifrar o que estava acontecendo. Sua esposa mantinha uma expressão serena, quase inocente, mas ele conhecia aquele brilho em seus olhos. Era o mesmo brilho que ela tinha quando conseguia uma pechincha em um leilão de arte. Bem, Sônia anunciou de repente, acho que é hora de fazermos o que viemos fazer. O que vieram fazer? Perguntou Valentina, sua voz mal passando de um sussurro. Sônia sorriu. E pela primeira vez naquela noite, Ricardo viu um lampejo da mulher com quem havia se casado 22 anos antes. Determinada, inteligente e completamente implacável, quando necessário. Por que não descobrimos juntos? Sônia fez um sinal discreto para o maître, que imediatamente se dirigiu ao palco onde estava a orquestra. O som dos instrumentos cessou gradualmente e todas as conversas no salão diminuíram de volume. O maître bateu suavemente em uma taça de cristal, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, sua voz ecoou através do sistema de som. Temos o prazer de convidar a senhora Sônia Macedo Alvares ao palco para algumas palavras especiais. O sangue de Ricardo gelou. Sônia nunca fazia discursos em eventos sociais. Ela sempre deixava essa parte para ele, ou para outros organizadores. Com licença, disse Sônia, tocando suavemente o braço de Ricardo. O dever me chama. Ela caminhou em direção ao palco com a graça de uma rainha, deixando Ricardo, Valentina e Oliveira em um silêncio carregado de tensão. Ao redor deles, os convidados se posicionaram para ter uma visão melhor do palco. No palco, Sônia ajeitou suavemente o microfone e sorriu para a plateia. A luz dos holofotes fazia sua tiara de diamantes brilhar como estrelas. Boa noite, amigos. Sua voz soou clara e segura. Antes de tudo, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui hoje, contribuindo para uma causa tão nobre como a Fundação Sol Nascente. Aplausos educados ressoaram no salão. Como muitos de vocês sabem, continuou Sônia, minha família tem uma longa tradição de filantropia nesta cidade, e esta noite eu gostaria de anunciar um novo capítulo nessa tradição. Ricardo sentiu suas pernas tremerem. Fosse o que fosse que Sônia estava planejando, ele tinha certeza de que não seria bom para ele. A partir de hoje, Sônia anunciou, sua voz ganhando força. Assumirei pessoalmente a presidência da Fundação Sol Nascente e, para financiar nossos novos projetos, terei o prazer de fazer a maior doação individual da história da Fundação. Murmúrios de admiração se espalharam pela plateia. 50 milhões de reais! Declarou Sônia, e o salão explodiu em aplausos entusiasmados. Ricardo se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio.
50 milhões de reais era praticamente o valor total que ele e Sônia guardavam para investimentos pessoais. Como ela poderia ter acesso a essa quantia sem a assinatura dele? E agora? Sônia continuou quando os aplausos diminuíram. Gostaria de convidar uma pessoa muito especial para se juntar a mim no palco. Uma pessoa que foi fundamental em certas mudanças recentes em minha vida. O coração de Ricardo parou completamente. Valentina Costa, você poderia subir aqui, por favor? Todo o salão se virou para olhar na direção onde Ricardo e Valentina estavam. Valentina estava pálida como um fantasma, suas mãos tremendo visivelmente. Vamos! Sussurrou Ricardo com urgência. Não temos escolha! Com passos hesitantes, Valentina caminhou em direção ao palco, sob o olhar curioso de toda a elite paulistana. Ricardo permaneceu onde estava, sentindo como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Sônia estendeu a mão para ajudar Valentina a subir no palco. Seu sorriso nunca vacilou. Senhoras e senhores, ela anunciou, gostaria que conhecessem Valentina Costa, uma mulher extraordinária que mudou a minha perspectiva sobre muitas coisas. Ricardo fechou os olhos, preparando-se para o pior. Ao seu lado, o advogado Oliveira observava a cena com interesse profissional. Vejam bem, continuou Sônia, Valentina me ensinou uma lição muito valiosa sobre a importância da honestidade nos relacionamentos, e é por isso que hoje à noite eu decidi ser completamente honesta com todos vocês sobre algumas mudanças importantes na minha vida. O salão estava em silêncio absoluto, cada pessoa pendente de cada palavra. Após 22 anos de casamento, Sônia anunciou com uma voz clara e firme: estou me divorciando do meu marido, Ricardo Alvares. O impacto foi imediato. Murmúrios de espanto ressoaram no salão e várias pessoas se viraram para olhar diretamente para Ricardo. Ele sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mas Sônia não havia terminado. E também, esta noite, ela continuou, gostaria de anunciar que, como parte do acordo de divórcio já protocolado, assumirei o controle total da Alvares em Associados, já que, através de minha holding familiar, possuo 65% das ações da empresa. O mundo de Ricardo desmoronou completamente. 65%, isso era impossível. Ele possuía 55%, Sônia 40%, e os funcionários tinham 5% através de um programa de participação nos lucros. Como alguns de vocês talvez não saibam, Sônia explicou calmamente, nos últimos 6 meses eu adquiri discretamente as ações dos funcionários, além de um pacote adicional que meu marido, sem perceber, havia colocado como garantia de alguns empréstimos pessoais não declarados. Ricardo lembrou-se com horror dos empréstimos que havia feito para manter seu apartamento secreto e financiar seus presentes caros para Valentina. Empréstimos que ele havia garantido com as próprias ações de sua empresa, pensando que conseguiria recuperá-las rapidamente. Mas não se preocupem. Sônia sorriu radiante para a plateia chocada. A empresa continuará a operar normalmente sob uma nova administração. E tenho certeza de que todos entenderão que esta foi uma decisão muito difícil, mas necessária para o meu bem-estar emocional. Ela se virou para Valentina, que estava ao seu lado como uma estátua de mármore. E agora, Valentina, eu gostaria que você dissesse algumas palavras aos nossos convidados. Afinal, você desempenhou um papel tão importante nesta revelação. O silêncio no salão era ensurdecedor. 300 pessoas da alta sociedade paulistana pareciam ter esquecido como respirar, seus olhos fixos no drama que se desenrolava no palco. Valentina estava imóvel, como se tivesse virado pedra,
enquanto Sônia mantinha seu sorriso sereno, esperando uma resposta. Começou Valentina, sua voz mal saindo de sua garganta. O microfone captou o som frágil e o amplificou para todo o salão. Eu não sei o que dizer. Oh, querida, respondeu Sônia com uma doçura venenosa. Tenho certeza de que você encontrará as palavras certas. Afinal, você sempre foi muito eloquente em suas mensagens privadas. Ricardo sentiu o sangue escoar completamente de seu rosto. Mensagens privadas? Sônia sabia sobre as mensagens. Ele olhou ao redor com desespero, buscando uma saída, mas estava cercado por rostos conhecidos que o observavam com uma mistura de choque, curiosidade mórbida e um prazer mal disfarçado pela desgraça alheia. No palco, Sônia abriu uma pequena bolsa dourada e tirou um telefone celular. Talvez isto a ajude a lembrar, ela disse, mexendo na tela. Deixe-me ler algumas das mensagens mais comoventes que você enviou ao meu marido nos últimos meses. Sônia, não! A voz de Ricardo ecoou no salão, mais alta do que ele pretendia. Todos os olhos se voltaram para ele, e ele se sentiu como se estivesse nu na frente daquela multidão. Ah, Ricardo! Sônia assentiu alegremente em sua direção. Fico feliz que você tenha aparecido. Por que você não sobe aqui também? Afinal, este é um momento de família. A última coisa que Ricardo queria era subir naquele palco, mas a pressão social era esmagadora. Centenas de olhos o observavam, esperando seu próximo movimento. Com passos que pareciam estar presos na lama, ele caminhou em direção ao palco. Quando ele chegou ao lado de Sônia e Valentina, pôde ver de perto a transformação completa de sua esposa. A mulher que ele conhecera por mais de 2 décadas havia desaparecido, substituída por alguém frio, calculista e absolutamente implacável. Perfeito! Sônia murmurou para ele, antes de se dirigir novamente à plateia. Agora temos todos os personagens principais reunidos para o final de nossa pequena peça. Ela voltou sua atenção para o telefone. Vejamos. Ah, aqui está uma mensagem particularmente interessante enviada na semana passada. Meu amor, mal posso esperar para nos livrarmos dessa farsa de casamento. Sônia é apenas um obstáculo entre nós e nossa felicidade. Em breve estaremos livres para viver nosso amor abertamente. O salão irrompeu em murmúrios abafados. Ricardo fechou os olhos, desejando que a terra se abrisse e o engolisse. E aqui, Sônia continuou impassível, temos uma resposta igualmente comovente da senhora Costa. Ricardo, você é o homem dos meus sonhos. Não aguento mais ter que me esconder. Quando finalmente nos livrarmos daquela mulher fria e calculista, poderemos ser realmente felizes. Valentina soltou um suspiro audível. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Mulher fria e calculista, Sônia repetiu, saboreando cada palavra. Descrição interessante, considerando que esta mulher fria e calculista foi quem construiu metade do império empresarial que vocês dois estavam tão ansiosos para desfrutar. O advogado Oliveira, que havia permanecido discretamente no palco, escolheu este momento para se manifestar. Senhoras e senhores, sua voz profissional cortou a tensão. Peço desculpas pela interrupção, mas talvez seja apropriado esclarecer alguns aspectos legais da situação. Sônia assentiu graciosamente. Por favor, doutor, creio que nossos convidados estariam interessados em saber os detalhes técnicos. Oliveira subiu no palco e se posicionou ao lado do microfone.
Como advogado da senhora Sônia Macedo Alvares, posso confirmar que todos os procedimentos legais foram devidamente protocolados esta tarde no Tribunal de Justiça. O pedido de divórcio inclui a partilha de bens sob o regime de comunhão de bens, além da dissolução da sociedade comercial. Ele fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida pela plateia. Além disso, ele continuou, devido a certas irregularidades fiscais descobertas nas contas pessoais do Sr. Alvares, incluindo empréstimos não declarados e o uso indevido de recursos da empresa para fins pessoais, a Receita Federal será notificada na segunda-feira para uma audiência completa. O mundo de Ricardo desabou completamente. Irregularidades fiscais, recursos da empresa. Ele havia sido extremamente cuidadoso para manter suas atividades extraconjugais separadas das finanças da empresa. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Advogado Oliveira, conseguiu dizer Ricardo, sua voz saindo como um trovão. Posso saber especificamente a que irregularidades o senhor se refere? Oliveira sorriu friamente. É claro, Sr. Alvares. Refiro-me aos R$200 mil transferidos da conta da empresa para financiar o apartamento na rua Oscar Freire, registrado em nome de uma empresa fantasma. Também aos gastos não declarados com joias, viagens e outros presentes comprados com cartões corporativos para fins claramente pessoais. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem como Sônia havia descoberto sobre o apartamento. Ele tinha sido meticuloso em esconder aquela propriedade usando uma empresa offshore que havia criado anos atrás para outros investimentos. Ademais, continuou Oliveira inexoravelmente, ao tópico dos contratos fraudulentos com a empresa Costa em Associados, onde eram cobrados serviços de consultoria fictícios para justificar a transferência de recursos para contas pessoais. Valentina ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. Que contratos? Ela sussurrou. Oh, querida! Sônia se dirigiu a ela com falsa compaixão. Você não sabia? Seu amado Ricardo criou contratos falsos entre a empresa dele e a sua, para justificar o pagamento de mais de R$500 mil nos últimos 6 meses. Dinheiro que, convenientemente, foi usado para financiar o luxuoso estilo de vida que vocês dois desfrutavam. Isso é mentira! Explodiu Ricardo, finalmente encontrando sua voz. Esses contratos eram legítimos. Valentina forneceu serviços de consultoria reais. Oh, sim! Sônia riu. Um som que gelou o sangue de todos no salão. Serviços de consultoria? É assim que chamam agora? Ela voltou ao telefone e começou a deslizar a tela. Que interessante! Aqui está uma mensagem sua, Ricardo. Meu amor, o contrato de consultoria de 50 mil foi aprovado. Agora podemos fazer aquela viagem para Paris que você queria. E a sua resposta, Valentina? Você é perfeito. Mal posso esperar para celebrarmos em nosso apartamento especial. O constrangimento de Ricardo se transformou em pânico. Se Sônia havia interceptado suas mensagens, ela sabia de tudo. Cada encontro, cada mentira, cada momento íntimo que ele havia compartilhado com Valentina. Como? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Como você descobriu? Sônia sorriu. E pela primeira vez naquela noite, seu sorriso pareceu genuíno. Oh, Ricardo, você realmente pensou que sua esposa, a desinteressada e descuidada, era um papel que eu pretendia ser? Eu soube que algo estava errado há meses. Suas constantes ausências, suas mentiras cada vez mais elaboradas, os gastos inexplicáveis. Ela caminhou ao redor dele como um predador cercando sua presa. Então, contratei um detetive particular e que descobertas interessantes ele fez. Não apenas sobre seu relacionamento com a senhora Costa, mas também sobre suas criativas interpretações
da lei fiscal. Ricardo olhou desesperadamente para Valentina, buscando algum tipo de apoio ou solidariedade. Mas ela estava claramente em estado de choque. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Sônia! Ele tentou uma última estratégia. Podemos resolver isso em particular. Não há necessidade de envolver todas essas pessoas. Todas essas pessoas? Sônia olhou ao redor do salão, como se só agora se lembrasse da plateia. Ah, mas, Ricardo, essas pessoas são nossa família, nossos amigos, nossos parceiros de negócios. Eles têm o direito de saber que tipo de homem você realmente é. O advogado Oliveira pigarreou discretamente. Senhora Sônia, talvez seja apropriado mencionar o acordo de separação amigável que oferecemos ao senhor Álvares. Ah, sim, disse Sônia. Que descuido o meu! Ricardo, mesmo depois de todas essas revelações desagradáveis, eu ainda estou disposta a ser generosa. Ela se virou para ele, sua expressão tornando-se quase maternal. Você pode ficar com 10% da empresa, o suficiente para uma aposentadoria confortável. Você também pode ficar com a casa de praia e o apartamento onde você estava se encontrando com a senhora Costa. E em troca? Perguntou Ricardo, embora ele já soubesse que a resposta não seria do seu agrado. Em troca, Sônia respondeu suavemente. Você assinará uma confissão completa sobre as irregularidades fiscais, assumindo a responsabilidade total. Você também concordará em nunca mais se envolver nos negócios da família Macedo, nem tentar contatar qualquer membro de nossa família. E se eu me recusar? O sorriso de Sônia se tornou glacial. Então, querido, você passará os próximos 5 a 10 anos explicando suas ações criativas à Receita Federal e ao Ministério Público. E você, Valentina, terá que explicar sua participação nos contratos fraudulentos. Valentina soltou um suspiro audível. Eu não sabia, disse sua voz embargada. Eu juro que não sabia que os contratos eram falsos. Oh, querida! Sônia se virou para ela com uma compaixão que parecia quase sincera. Eu acredito em você. É por isso que estou lhe oferecendo uma oportunidade para se redimir. Que oportunidade? Perguntou Valentina, agarrando-se a qualquer esperança. Você pode testemunhar sobre o envolvimento de Ricardo na criação dos contratos fraudulentos. Em troca, sua empresa receberá imunidade total e você poderá continuar sua carreira sem maiores problemas. Não, explodiu Ricardo. Valentina, não a escute, podemos lutar contra isso juntos. Valentina olhou de Ricardo para Sônia, depois para a multidão de rostos que os observavam. Finalmente, seus olhos pousaram no advogado Oliveira. Se eu testemunhar, ela perguntou hesitantemente, o que acontecerá com Ricardo? Isso dependerá dele, respondeu Oliveira diplomaticamente. Se ele aceitar o acordo, as consequências serão minimizadas. Se ele decidir lutar... Ele deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Sônia retornou ao microfone, dirigindo-se à plateia mais uma vez. Amigos? Ela disse, sua voz voltando a um tom alegre e seguro. Eu sei que esta noite trouxe algumas revelações inesperadas, mas quero que saibam que a vida continua e continua de forma muito positiva. Ela fez uma pausa, permitindo que o suspense se acumulasse. Eu gostaria de anunciar que a partir da próxima semana, a Álvares em Associados passará a se chamar Macedo Investimentos, retornando às suas raízes familiares. E estou muito animada para trabalhar com todos vocês na construção de um futuro ainda mais próspero. Aplausos hesitantes começaram a ressoar no salão. A elite paulistana estava claramente dividida entre o choque e a admiração pela forma magistral como Sônia havia orquestrado toda a situação. E agora, Sônia anunciou,
Creio que nossos convidados especiais gostariam de se retirar para discutir os detalhes dos acordos propostos. Era uma sugestão educada, mas inequívoca. Ricardo olhou pela última vez para a multidão de rostos familiares, sabendo que sua vida, tal como ele a conhecia, havia terminado naquela noite. Alguns olhavam para ele com pena, outros com curiosidade, mas a maioria simplesmente parecia aliviada por não estar em seu lugar. "Vamos!" ele disse a Valentina, oferecendo-lhe o braço. Era o mínimo que ele poderia fazer depois de arrastá-la para aquela catástrofe. Ao saírem do palco, o advogado Oliveira os seguiu discretamente. "Há uma sala privada reservada para a nossa conversa", ele os informou. "Sugiro que aproveitemos o restante da noite para resolvermos todos os assuntos pendentes." Enquanto saíam do salão principal, Ricardo ouviu Sônia pegar o microfone. E agora, sua voz ecoou atrás deles. "Que tal voltarmos às celebrações? A orquestra nos presenteará com uma valsa especial e espero que todos desfrutem do restante desta noite memorável." A música recomeçou. E aos poucos, o burburinho das conversas voltou ao salão. A alta sociedade paulistana havia testemunhado um dos escândalos mais espetaculares de sua história, e agora podia se deliciar com o prazer de dissecá-lo em detalhes pelos próximos meses. Deixe seu comentário. Se você estivesse no lugar de Sônia, teria agido da mesma forma? O amanhecer de uma nova era. 6 meses após o baile de gala, que se tornou uma lenda entre a alta sociedade paulistana, o escritório do Vesmuecin segundo andar tinha uma nova ocupante. Sônia Macedo estava sentada atrás da mesma mesa de jacarandá que um dia pertenceu a Ricardo, mas o ambiente havia sido completamente transformado. As paredes agora exibiam arte contemporânea em vez dos troféus corporativos, e grandes arranjos de flores frescas traziam vida e cor ao espaço. Ela revisava os relatórios trimestrais da agora renomeada Macedo Investimentos, satisfeita com os números que via. A empresa não apenas havia se recuperado do escândalo, mas estava prosperando sob sua nova liderança. A transição havia sido surpreendentemente suave, principalmente porque a maioria dos clientes e parceiros de negócios a considerava há muito tempo a verdadeira força por trás do sucesso da empresa. Uma batida suave na porta interrompeu suas reflexões. Marcela, sua nova assistente executiva, entrou com uma expressão levemente preocupada. "Senhora Macedo, há uma pessoa aqui que quer falar com a senhora. Diz que não tem hora marcada, mas que é importante." "Quem é?" "Valentina Costa." Sônia levantou os olhos dos documentos, genuinamente surpresa. Nos 6 meses desde a noite do baile, ela havia tido um contato mínimo com Valentina, principalmente através dos advogados durante os procedimentos legais que se seguiram. "Mande entrar", decidiu Sônia, curiosa para saber o que poderia ter levado a ex-amante de seu ex-marido até ali. Valentina entrou no escritório com visível hesitação. Ela estava visivelmente mais magra, seu cabelo cortado em um estilo mais conservador, e usava um tailleur de negócios simples que contrastava drasticamente com a ousada elegância que Sônia lembrava da noite do baile. "Sônia", ela começou, depois corrigiu. "Senhora Macedo, obrigada por me receber." "Por favor, sente-se." Sônia gesticulou para uma das poltronas em frente à sua mesa. "Quer um café ou uma água?" "Um café seria ótimo, obrigada." Sônia fez o pedido a Marcela, que se retirou discretamente. Um silêncio tímido se instalou entre as duas mulheres até que o café chegasse. "Bem", Sônia disse finalmente, "imagino que você não tenha vindo aqui apenas para uma visita social." Valentina respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. "Eu vim te agradecer", ela disse.
suas palavras saindo apressadamente. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu preciso te agradecer pelo que você fez naquela noite. Sônia levantou uma sobrancelha genuinamente surpresa. Me agradecer? Valentina, eu praticamente destruí sua reputação em público e forcei você a testemunhar contra Ricardo. Você me salvou, corrigiu Valentina, suas palavras ganhando força. Nos últimos 6 meses, tive tempo de entender o que realmente aconteceu. Ricardo não estava apenas tendo um caso comigo. Ele estava me manipulando, me usando, e eu era jovem e ingênua demais para perceber. Ela fez uma pausa para tomar um gole de café, suas mãos tremendo levemente. Quando eu realmente comecei a analisar nosso relacionamento, percebi quantas mentiras ele havia me contado. Não apenas sobre você, mas sobre tudo. Os contratos de consultoria que pensei serem legítimos, os presentes caros que ele dizia serem de seus investimentos pessoais, até mesmo as coisas que ele me disse sobre os sentimentos dele. Como assim? Valentina olhou diretamente para Sônia pela primeira vez, desde que havia entrado. Depois que tudo acabou, encontrei mensagens antigas dele no meu telefone, mensagens que eu havia esquecido. Em uma delas, ele disse que eu era apenas uma fase que precisava ser superada, que nunca havia me amado de verdade. Em outra, ele falou sobre como era fácil manipular mulheres emocionais como eu. Sônia sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido constrangimento. Valentina não. Ela continuou com determinação. Eu preciso dizer isso. Durante os 6 meses do nosso relacionamento, eu pensei que estava vivendo uma grande história de amor. Pensei que Ricardo havia encontrado algo em mim que não podia encontrar em você. Mas a verdade é que ele estava simplesmente entediado e eu era conveniente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Quando você revelou tudo naquela noite, eu me senti humilhada, traída, destruída. Mas eu também me senti libertada, porque finalmente pude ver Ricardo pelo que ele realmente era. E o que ele era de verdade? Perguntou Sônia suavemente. Um homem que não respeitava nenhuma das mulheres em sua vida, respondeu Valentina sem hesitar. Ele mentiu para você por meses, roubou o dinheiro da empresa que vocês construíram juntos e me usou como uma fantasia para escapar de suas responsabilidades. Você, por outro lado, quando soube o que estava acontecendo, não se vingou apenas por raiva. Você protegeu a si mesma, protegeu seu patrimônio e, estranhamente, você também me protegeu. Como eu a protegi? Oferecendo-me uma saída, explicou Valentina. Você poderia ter me destruído completamente, me incluído nas acusações criminais, arruinado minha carreira. Em vez disso, você me deu a oportunidade de dizer a verdade e recomeçar. Sônia estudou o rosto da mulher mais jovem, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas ela apenas encontrou uma sinceridade exausta. E como está sua vida agora? Ela perguntou. Diferente. Valentina sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Muito diferente. Tive que reconstruir minha reputação do zero. Alguns clientes me abandonaram quando o escândalo veio à tona, mas outros respeitaram minha honestidade em cooperar com as investigações. Ela voltou para a poltrona. Eu também comecei terapia. Eu precisava entender como eu havia permitido ser enganada tão completamente. E bem, eu aprendi muito sobre mim mesma. Como o quê? Como eu havia confundido emoção com amor, segredos com intimidade e presentes caros com afeto genuíno, respondeu Valentina, com uma honestidade brutal. Ricardo me fazia sentir especial, mas era a especialidade de ser um segredo, de ser uma conquista. Nunca foi sobre me amar pelo que eu realmente sou. Sônia assentiu lentamente.
Ela reconheceu esses sentimentos, embora de uma perspectiva diferente. E, Ricardo, você soube de algo dele? Valentina balançou a cabeça. Ele tentou me contatar algumas vezes nos primeiros meses, mas eu não respondi. Ouvi dizer que ele se mudou para outro lugar e está tentando recomeçar por lá, mas não sei os detalhes e prefiro que seja assim. Ele assinou o acordo? Sônia já sabia a resposta, mas queria ouvir a perspectiva de Valentina. Sim, ele assinou na manhã seguinte ao baile. Acho que ele finalmente percebeu que não tinha outra opção. Valentina hesitou. Sônia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sempre soube que ele não me amava de verdade, mesmo naquela noite em que parecia que ele havia escolhido me levar ao baile em vez de você? Sônia considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Valentina, durante 22 anos de casamento, eu aprendi a ler Ricardo muito bem. E uma coisa que eu sempre soube sobre ele é que ele amava a si mesmo acima de tudo. Quando eu soube de você, minha primeira reação foi de dor e raiva. Mas quando comecei a investigar mais a fundo, percebi que você não era uma rival. Você era apenas mais um objeto que ele queria possuir. Como você pode ter tanta certeza? Por quê? Sônia explicou suavemente. Se Ricardo tivesse realmente amado você, ele teria deixado nosso casamento honestamente. Ele teria dividido os bens conforme a lei, teria enfrentado as consequências sociais e teria construído uma nova vida com você. Em vez disso, ele tentou manter as duas situações, mentindo para nós duas. Valentina sentiu lentamente como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Você tem razão. Mesmo quando ele dizia que queria o divórcio, sempre havia desculpas para adiar. Nunca era o momento certo ou havia complicações que precisavam ser resolvidas primeiro. Exatamente. Ricardo queria o melhor dos dois mundos, a estabilidade e o status social do casamento comigo e a emoção do caso secreto com você. Ele nunca teve a intenção real de escolher. Um silêncio confortável se instalou entre elas. Sônia estudou Valentina, vendo uma mulher que havia amadurecido significativamente nos últimos meses. Posso perguntar por que você veio aqui hoje? Sônia disse finalmente. Eu sei que não foi apenas para agradecer. Valentina sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Você me conhece bem apesar de nos conhecermos tão pouco. Ela respirou fundo. Eu vim fazer uma proposta de negócios. Uma proposta? Minha empresa está crescendo, mas eu preciso de um parceiro maior para alguns projetos internacionais. Eu pesquisei a Macedo Investimentos e vocês têm exatamente a expertise e os recursos de que eu preciso. Sônia recostou-se na cadeira, intrigada. E você acha que eu consideraria fazer negócios com você depois de tudo o que aconteceu? Eu acho que você é uma mulher de negócios inteligente, respondeu Valentina com confiança crescente. E eu acho que você reconhece talento quando vê, independentemente das circunstâncias pessoais. Continue. Valentina abriu sua maleta e preparou cuidadosamente uma apresentação. Eu estou especializando minha empresa em marketing digital para companhias que querem expandir para mercados internacionais. Nos últimos 6 meses, eu consegui 3 clientes importantes que querem entrar no mercado brasileiro e europeu, mas eu preciso de um parceiro com experiência em comércio internacional. Ela entregou os documentos a Sônia. Esta seria uma sociedade estritamente profissional, com contratos claros e transparentes. Nada como os contratos falsos que Ricardo criou. Sônia folheou os documentos, impressionada apesar de si mesma com a qualidade da apresentação e a solidez dos números apresentados. Estes resultados são reais? Completamente verificáveis.
Posso fornecer referências de todos os clientes, relatórios financeiros auditados, tudo o que a senhora precisar. Sônia continuou estudando os números. A proposta era realmente sólida e a Macedo Investimentos vinha considerando expandir sua divisão de marketing digital. Você percebe o quão estranho seria se trabalhássemos juntas? Sônia disse finalmente. O que as pessoas diriam? Diriam que duas mulheres inteligentes superaram uma situação pessoal difícil e encontraram uma maneira de criar valor juntas, respondeu Valentina, sem hesitar. Ou diriam que somos profissionais o suficiente para separar os negócios dos assuntos pessoais. E se não funcionar e se descobrirmos que não podemos trabalhar juntas, então nós encerraríamos a parceria profissionalmente e seguiríamos com nossas vidas, disse Valentina simplesmente. Mas eu acredito que temos mais em comum do que você pode imaginar. O que você quer dizer? Somos duas mulheres que foram subestimadas por Ricardo Alvares. Valentina sorriu ironicamente. Ele pensou que você era apenas uma esposa decorativa e que eu era apenas uma amante manipulável. Nós duas provamos que ele estava errado. Sônia riu, um som genuíno de divertimento. Você está certa. Ela estudou Valentina por mais um momento. Então, tomou uma decisão que a surpreendeu a si mesma. Tudo bem, eu vou considerar sua proposta, mas com condições. Que condições? Primeiro, qualquer parceria será em menor escala inicialmente. Um projeto piloto para testarmos como trabalhamos juntas. Eu concordo. Segundo, contratos detalhados sobre tudo, revisados por advogados independentes. Absolutamente. E terceiro, Sônia pareceu hesitar pela primeira vez. Se formos trabalhar juntas, precisamos resolver completamente o passado entre nós, sem ressentimentos ocultos, sem assuntos inacabados. Valentina assentiu com seriedade. Sônia, eu quero que você saiba que eu nunca te odiei, mesmo durante o relacionamento com Ricardo. Na verdade, eu sempre te admirei. Ele falava constantemente sobre você, sua inteligência, sua habilidade para os negócios, sua posição na sociedade. Eu acho que parte do que ele via em mim era uma versão mais jovem e menos ameaçadora de você. Menos ameaçadora? Você sempre foi um par intelectual para ele, capaz de desafiá-lo e questioná-lo. Eu era mais fácil de controlar, pelo menos no começo. Valentina sorriu com tristeza. Ironicamente, foi isso que tornou nosso relacionamento menos real para ele. Sônia ponderou essas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Sabe, Valentina, eu acho que você está certa de que temos mais em comum do que eu pensava. Nós duas aprendemos lições valiosas sobre valorizar a nós mesmas e sobre não permitir que homens como Ricardo definam nosso valor. Exatamente, Valentina concordou. Sônia levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade que ela agora via com novos olhos, não como a esposa de Ricardo Alvares, mas como Sônia Macedo, uma empresária de sucesso que vive por seus próprios meios. Muito bem, ela disse virando-se para Valentina. Vamos testar esta parceria, mas vamos fazer isso da maneira certa. Obrigada, Sônia. Eu prometo que você não vai se arrepender. É o que eu espero, e Valentina. Sim? Na próxima vez que um homem tentar lhe dizer que você é menos capaz ou menos valiosa do que você realmente é, lembre-se desta conversa. Lembre-se que você é forte o suficiente para reconstruir sua vida, inteligente o suficiente para reconhecer seus erros e corajosa o suficiente para tentar algo novo. Lágrimas brilharam nos olhos de Valentina. Obrigada! E Sônia? O mesmo vale para você. Você não é apenas a ex-esposa de Ricardo Alvares, você é uma força da natureza por direito próprio. Enquanto Valentina se preparava para sair,
Sônia refletiu sobre como a vida havia tomado rumos inesperados. 6 meses atrás, no baile de gala, ela havia orquestrado a destruição pública de seu casamento como um ato de vingança. Mas o que havia surgido das cinzas daquela noite era algo que ela nunca havia antecipado. Uma versão mais forte e mais independente de si mesma. Ah, Valentina, ela chamou quando a mulher mais jovem chegou à porta. Sim? Acho que devemos almoçar juntas na próxima semana para discutir os detalhes da parceria. Com certeza, Valentina sorriu. Mas desta vez eu pago. Afinal, seria tecnicamente uma despesa legítima de negócios. Sônia caiu na gargalhada, uma risada livre e genuína que ela não dava há meses. Eu aceito. Depois que Valentina se foi, Sônia voltou para sua mesa e olhou para a foto emoldurada que ela havia colocado lá recentemente. Uma foto dela sozinha, tirada durante uma viagem recente à Europa que ela havia feito para explorar oportunidades de negócios. Na foto, ela sorria genuinamente, livre e segura. Não havia mais fotos de Ricardo em seu escritório ou em sua casa. Não por raiva, mas porque ela havia descoberto que não precisava da presença dele, nem mesmo como um lembrete para se definir. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Marcela. Senhora Macedo, o advogado Oliveira na linha 1. Ele disse que tinha boas notícias sobre o processo final do divórcio. Transfira-me a ligação. Sônia! A voz familiar de Oliveira soou através do telefone. Tenho o prazer de informá-la que todos os documentos finais foram assinados e registrados. A senhora está oficialmente divorciada e no controle total da Macedo Investimentos. Obrigada, advogado Oliveira. O senhor foi excepcional durante todo este processo. Foi um prazer trabalhar com a senhora, Sônia. E posso dizer que raramente vi alguém lidar com uma situação tão difícil com tamanha elegância e determinação. Após desligar, Sônia permitiu-se um momento de satisfação silenciosa. O capítulo Ricardo Álvares de sua vida havia sido encerrado definitivamente, mas ao contrário do final amargo que ela havia antecipado, ela se sentia libertada. A mulher que havia entrado naquele baile há 6 meses era a senhora Ricardo Álvares. A mulher sentada naquele escritório hoje era Sônia Macedo, uma empresária, filantropa e arquiteta de seu próprio destino. E pela primeira vez em décadas, ela mal podia esperar para descobrir o que o futuro lhe reservava. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde, revisando propostas para novos projetos para a Macedo Investimentos, Sônia recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sônia, espero que você esteja bem. Sei que não mereço perdão, mas eu queria que você soubesse que eu reconheço o mal que eu fiz e que você sempre foi melhor do que eu merecia. Ricardo. Sônia olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois, a apagou sem responder. Não havia mais nada a ser dito entre eles. Em vez disso, ela abriu um novo documento em seu computador e começou a escrever um plano de negócios para a nova parceria com Valentina Costa. Porque enquanto o passado havia sido sobre vingança e justiça, o futuro seria sobre crescimento e possibilidades. E Sônia Macedo estava pronta para abraçar todas elas. O novo escritório da Macedo Investimentos e Costa & Associados ocupava 2 andares inteiros em um dos edifícios mais modernos de São Paulo. A parceria entre Sônia e Valentina havia florescido além de todas as expectativas, tornando-se uma das holdings internacionais mais respeitadas do país. Sônia estava em sua sala quando Valentina entrou com uma expressão de leve diversão. — Você vai rir! Anunciou Valentina, abanando uma revista em suas mãos. Ricardo aparece na coluna social de uma revista. Aparentemente, ele se casou com uma moça de 25 anos.
O mesmo padrão, então? O mesmo padrão. Valentina assentiu. Mas aqui está a parte interessante. Segundo a revista, a nova esposa já contratou um detetive particular porque suspeita que ele está traindo ela. Sônia balançou a cabeça mais com pena do que com satisfação. Alguns homens nunca aprendem. Não! Valentina assentiu, jogando a revista na lixeira. Mas algumas mulheres aprendem, e nós somos a prova viva disso. Sônia sorriu, olhando pela janela para a cidade que ela havia conquistado. Não como a esposa de alguém, mas como ela mesma. Sim, ela disse simplesmente, nós somos.